Olá, tudo bem? Então vamos continuar aqui falando sobre gráficos. No último vídeo eu falei sobre gráficos simples no R, né? Gráficos como esse aqui, usando funções de alto nível. O que a gente vai fazer agora é usar funções de baixo nível para a gente poder lidar com detalhes, mudar aspectos do R. Mas para isso eu preciso mostrar um mapa para vocês. A partir de agora a gente vai lidar com os gráficos meio como se a gente estivesse desenhando num papel. Tá? Então, esse mapinha que eu estou mostrando aqui para vocês na tela vai servir para a gente poder ter uma ideia. Então, no meio aí tem a região, ou o painel, de onde vai o gráfico. Vejam que as margens que estão fora desse gráfico, elas possuem números, sendo que o número 1 está para baixo, o número 2 está à esquerda, 3 e 4, né? Como se fosse no sentido horário. Isso é interessante para a gente poder mexer nessas margens e nessa região de gráfico também. Tá? Então, guardem esse mapinha para a gente poder entender agora como é que funcionam essas funções de baixo nível. Então, olha só. Uma vez feito o gráfico, como a gente fez aqui na Studio para uma função de alto nível, a gente vai alterar alguns aspectos dela usando funções de baixo nível. Quais são as funções que eu tenho aqui para mostrar para vocês? A função Legend, para colocar legendas. A função Axis, para colocar mais um eixo. Text, para colocar um texto nesse gráfico. A função mText, para colocar um texto à margem do gráfico, naquele espacinho do lado. E a função Points, para colocar novos pontos no gráfico. Também tenho a função Lines, para adicionar linhas nesse gráfico. Segments, para colocar segmentos de linha. Arrows, para colocar setas. E aqui a função Angle, qual que é o ângulo de abertura da ponta dessa seta. E o code é o tipo dessa seta que vai ser colocado. Ab Line, né? É o que eu estou colocando uma linha com uma inclinação definida, né? Como se fosse uma linha de uma equação linear. Posso também colocar lá como uma linha vertical ou uma linha horizontal. Então vamos para um exemplo gráfico aqui, para a gente poder ver isso com mais calma. Então, para fazer isso, a gente precisa primeiro chamar uma função de alto nível, para criar, então, a estrutura para a gente poder fazer o gráfico. Então, eu vou chamar aqui dois vetores de dados, então, y e x. Vou chamar então plot, mas dessa vez type n. O que vai ser o type n? Ele vai montar todo o gráfico sem colocar os pontos. Olha só. Então ele fez para mim o gráfico, mas não colocou os dados. Tá? Ele montou a borda, montou os dois eixos e só. O que é esse axis for vai fazer? Ele vai colocar um eixo a mais do lado 4, na margem 4. Então lembra 1, 2, 3 e 4? Ele vai fazer uma margem agora. Ele vai colocar um eixo do lado 4. Então, rodou. Ele colocou aqui um eixo do outro lado do gráfico. Às vezes a gente precisa para fazer gráficos com 2 dados, né, ou coisa assim. A gente consegue fazer com esse axis. Função texto 88 comentário. O que ele vai fazer? Na posição x igual a 8, y igual a 8, vai escrever a palavra comentário. Ele está, eu posso alterar isso, né, mas ele está, na verdade, o meio da palavra, o centro da palavra está na posição 8 e 8. Qual que é a diferença então da função text para a função mText? A função mText vai colocar no texto do lado. Olha só, mText side for. Na hora que eu rodar, apareceu desse lado de cá. Então pode ser usado às vezes para colocar outro eixo, né, para fazer algum comentáriozinho ali do ladinho. Points de 1 a 10, e aqui eu vou replicar, né, o 4 10 vezes. O que isso aqui vai fazer? Ele vai adicionar os pontos para mim dentro desse gráfico. Então eu consigo colocar mais dados em cima do mesmo gráfico. Eu poderia ter colocado outra coisa aqui se eu quisesse. Abline H igual a 7.
eu vou colocar uma linha de tendência com h igual a 7, ou seja, uma linha horizontal na altura do 7. Abline V3, vou colocar uma linha vertical no 3. Pronto. Poderia também ter colocado uma abline 2, 1. O que ela fez aqui? Ela fez uma linha com inclinação de 1 que vai cortar o eixo Y em 2. Tá? Aqui ele não está cortando em 2 porque o gráfico não está começando em 0. Tá? A gente pode corrigir isso facilmente. Já vou mostrar como. E a função aqui de seta, ela vai ser x inicial, xy inicial, xy final e qual que é o ângulo que eu quero. Essa função eu recomendo vocês darem uma olhada no como ela está escrita e como que ela vai sair ali depois. Um monte de setinhas. Essas setinhas elas começam exatamente nos pontos que eu já tinha passado para ela, né? Que é os pontos x e y originais, que é a mesma coisa que está aqui, e eles vão terminar retos, né? Então eles vão terminar no mesmo eixo x, porém um passo para frente, por isso que está aqui 5 e 10, né? Ele vai um pouquinho para cima e o ângulo vai ser 45. Então esse exemplo aqui é mais para a gente... então eu poderia aqui colocar uma anotação, fazer uma explicaçãozinha no canto do gráfico. E como é que eu faço então para corrigir essa história da origem do gráfico, que ele não começou em 0? Deveria ter começado, né? Quem manipulou tudo isso foi a função de alto nível, o plot. Então eu tenho que corrigir lá. Eu volto aqui. Vou dizer para ele que o limite do xlim, vai ser um vetor entre 0 e... vou colocar ali entre 11, tá? Para ele passar um pouquinho do último valor que a gente colocou. E o limite do ylim, também vai ser um vetorzinho entre 0 e 12. Então coloquei um a mais ali. E vamos rodar isso aqui de novo. Vejam que aqui já acertou a origem do gráfico. Tá aí. Então o 0 está aqui, né? Ele vai nesse ponto aqui, então ele vai cruzar o eixo 2 bem nesse ponto. Tá bom? Uma função bem especial para a gente lidar com os parâmetros gráficos de muito baixo nível é a função par. Essa função par, das mais flexíveis que eu conheço, é tanto o argumento que ela tem para a gente mexer que eu normalmente olho o arquivo de ajuda. Tá? Então, par, ela é par, abre parênteses, um monte de coisa, se você quiser. Recomendo a vocês que olhem essa função, tá? Porque ela é gigantesca, tem tudo que vocês possam imaginar de mexer em qualquer detalhe desse gráfico, vai ser dentro dessa função par, tá? Então tem muita coisa aqui, mexer nas margens, no tipo de fonte, no tamanho da fonte, em várias outras coisas vai ser dentro dessa função par. O que eu vou fazer agora é simplesmente mostrar alguns exemplos. Então, olha só, a função par, com esse par mfrow aqui, 2, significa que eu vou dividir a minha área de plotagem, a minha área de gráfico, em duas linhas, em duas colunas. A gente vai usar muito esse argumento quando eu quero fazer um painel, quando eu quero fazer um painel de gráficos, tá? Uma prancha, como algumas pessoas chamam, uma prancha de gráficos, todos numa única figura. O que acontece nesse new false? Se eu colocasse new igual a true, ele vai sobrescrever um gráfico sobre o outro, o que eu não quero. Tá? Eu vou depois mostrar isso com um outro exemplo. Aqui é family serif, a família das fontes. Tá? A hora que eu rodar essa função aqui, não vai aparecer nada. Tá? Vai parecer que eu não fiz nada. Mas olha só, eu vou aqui fazer um gráfico de 1 a 4, 1 a 4. PCH é o tipo de ponto, no caso que eu vou usar o 19. Na help da função par está lá
uma tabelinha dizendo o que é o 19, e eu vou colocar a cor verde. Então vamos lá, pronto, eu criei um gráfico aqui de pontos na cor verde, pontos cheios, né? O plot aqui com PCH 22 red, fez aqui com quadradinhos vazados, vermelho. Plot PCH 25 fez com triângulos pretos, né? O PCH 25 é triângulos pretos. Depois eu posso também colocar letras ao invés de desenhos, se eu quiser. Então no caso aqui eu vou fazer plot P e vamos rodar. Pronto. Tá, eu coloquei uma letra no lugar de um desenho. Agora, olha só, eu vou apagar esse gráfico inteiro. Uma coisa importante aqui é que o POR ele vai substituindo os gráficos. Então, se eu por acaso fizer um novo gráfico aqui, plot de 1 a 10, por exemplo, ele vai passar para o próximo painel. Tá? Então, tem que tomar cuidado para a gente não perder essa conta. Uma coisa importante é que o par ele precisa ser zerado até o próximo, para a gente poder voltar a fazer um gráfico só. Porque qualquer gráfico que eu fizer agora, ele vai ser desenhado nesse painel de 4 gráficos. Então eu preciso colocar aqui de volta par mf row igual a c 1,1. E agora então eu volto a fazer os gráficos separados. Se eu não fazer esse aqui 1, ele vai ficar com os parâmetros que a gente tinha colocado antes. Você pode ver que ele continua aqui usando a família de fontes serifadas, né, que são essas fontes com perninhas, né, com esses tracinhos nas letras. Uma função interativa que a gente normalmente pode ser que a gente precise de vez em quando é localizar dar os dados de um determinado ponto. Olha só, eu vou aqui fazer de novo o gráfico dos dados, né, daquele conjunto de dados da qualidade do ar, e eu tenho aqui uma função chamada locator n2. A hora que eu rodar esse locator, vejo que aqui ele fica esperando, e se eu passar o mouse em cima da área do gráfico, ele vai virar uma cruzinha. Ao clicar, no caso que ele colocou N2, então eu vou clicar em cima de 2 pontos, ele vai registrar para mim quais eram os valores de x e y dos 2 pontos que eu cliquei. Então se eu quiser saber as coordenadas desses 2 pontos, eu posso usar essa função locator. Tá? Eu posso colocar aqui o valor que eu quiser, de quantos pontos eu quero pegar os dados. Tá bom? Esse vídeo foi para explicar as funções gráficas de baixo nível dentro do R. Nos próximos vídeos eu vou lidar com esquemas de cores e como que a gente lida com vários conjuntos de dados usando essas funções. Então, espero ver vocês nos próximos vídeos. Fiquem bem. Não fiquem com as dúvidas com vocês, compartilhem elas comigo. E nos vemos então no próximo vídeo. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.